Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo, terapeuta. Como já sabem, gosto muito de estudar esoterismo, tradições antigas, gosto muito de comparar ensinamentos ocidentais e orientais, sempre com uma forma de me auxiliar também no meu entendimento e também auxiliar nos atendimentos que faço com as pessoas dentro da astrologia e da numerologia. E hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, eu vou mostrar um esquema que eu fiz agora manualmente aqui, para explicar como que funcionaria esse patrimônio da humanidade, que é a ideia da reencarnação. Isso não é uma ideia nova, isso é uma ideia milenar. Várias tradições consideravam no passado. Hoje, mais ou menos, uma porcentagem de 50%, 50%, ou seja, 50% da humanidade considera nas suas crenças, nas suas ideias, a reencarnação, 50% não consideraria. Então vou trazer aqui para vocês, claro, esse esquema, como que a gente pode explicar a reencarnação, para poder entender um pouquinho melhor essa vinda e essa ida da nossa consciência, essa vinda para esse plano sensorial e essa volta para esse plano de onde ela veio. Vamos lá. Então vamos lá, de maneira muito simples, vou fazer aqui um desenho, uma espiral, em que justamente o movimento dessa espiral seria o movimento da nossa consciência, que lentamente, lentamente iria, digamos assim, se elevando, subindo em direção a justamente a evolução. De uma certa forma, nós como seres humanos seríamos, aqui fazendo um esquema separado desse movimento de encarnar e desencarnar, nós como seres humanos então, portanto, segundo as tradições antigas, nós seríamos uma consciência que chega e que volta para o seu plano. E o nosso corpo físico tem aqui os seus 9 meses de preparo, nós encarnamos nesse ponto aqui, atingimos um apogeu, fisicamente falando, nosso corpo chega num apogeu e começa um declínio até chegarmos então no momento de desencarnarmos. O nosso corpo veio do planeta Terra, volta para o planeta Terra, veio da parte física e volta para a parte física. Nossa consciência vem de um plano, participa da encarnação, que é aqui onde eu estou pintando agora, a gente desencarna e volta. Então aqui, cada encarnação que nós temos vai, como coloquei aqui agora há pouco, claro que aqui o meu desenho eu não sou nenhum Leonardo da Vinci, mas no longo prazo a tendência é que a consciência vá se aproximando cada vez mais do entendimento das leis da natureza. Então cada encarnação aqui vai nos levando para um patamar cada vez maior de compreensão, de sabedoria. Então o que nós temos? Nós temos, no momento em que a gente volta para cá, e como falei aqui, essa parte pintada são as encarnações. Logo após que a gente desencarna, nós vamos vivenciar um período que é justamente esse aqui. A gente encarnou, desencarnou. Esse período, daqui até aqui, os antigos chamam de várias formas. Então esse período, logo após o nosso desencarne, como que as tradições chamam? As tradições chamam de umbral. As tradições também chamam de inferno. Porém, é um inferno que não é eterno, é um inferno temporal. As tradições também chamam de limbo. Também chamam de purgatório. E os egípcios chamavam esse período logo após o desencarne, no qual nós temos que nos purificar de todos os desejos e identificações com o plano manifestado, o plano sensorial, os egípcios chamam de Aduat. Bom, então aqui nós temos esse momento, esse estado de consciência logo após o desencarne, e depois então que nós passamos por um período transitório, temporal aqui do outro lado, nós iríamos então para um outro patamar de consciência, que os antigos chamam, obviamente, de céu. Só que não é um céu também eterno, é um céu temporário. O esoterismo chama de Deva Kan. Kan, plano, Deva, divino. Os índios chamam esse plano superior aqui, esse plano, digamos, que a gente pode chamar de espiritual, e no qual nós vamos assimilar e utilizar toda a bagagem que nós usamos durante a encarnação. Os índios chamam de Svarga. Os egípcios de Amenti. Então esse nome Amém é muito conhecido pelo ocidente cristão. Então a origem aqui da palavra Amém provavelmente é egípcia. Amenti, a terra divina, o estado de consciência divino, no qual a gente poderia ali justamente aproveitar todas as boas virtudes e toda a espiritualidade cultivada durante a encarnação.
Portanto, nós podemos chamar esse estado de consciência, que também seria temporário, nós podemos chamar de plano mental superior da natureza. E claro, por que esse esquema de encarnarmos, vivermos aqui uma vida que vai levar talvez alguns dias, semanas, meses, anos, décadas ou talvez mais de 100 anos, nós desencarnamos e depois a gente passa por esse limbo, por esse purgatório, para ir por um plano onde nós vamos lá ter literalmente aulas num outro plano, aulas com talvez seres muito mais divinos do que nós. E por que há essa continuidade de encarnações? Porque no fundo, o intuito da natureza é fazer com que um dia nós não nos identifiquemos mais com esse plano do espaço e do tempo, que é o plano aqui da encarnação. E claro, como que o budismo chama esse momento em que a consciência ela vai e passou a etapa humana e não precisa mais retornar para uma futura reencarnação? O budismo chama, por exemplo, de nirvana. O hinduísmo vai chamar de moksha. Tem vários outros nomes, o próprio céu dos cristãos, mas que seria um céu celestial, digamos assim. Esse céu celestial é o momento em que justamente a consciência já não pertence mais a esse plano. Os toltecas vão chamar de novo sonho. Esse é o termo que os toltecas se referiam ao momento em que a consciência deixa o plano dos sentidos, o plano do espaço e do tempo, já não necessita mais de uma experiência humana, e aí então passa para essa terra prometida também, que o próprio Moisés chamava, que seria esse estado de consciência. Então, nirvana, moksha, o yoga vai chamar de outra forma. O yoga vai chamar de kaivalya. Acredito que seja dessa maneira que se fala. Porém, então, o que nós percebemos aqui? Esse é um esquema que, claro, não sou eu que estou criando esse esquema aqui, não sou eu que estou inventando, obviamente que isso aqui é um consenso entre várias tradições antigas, e que justamente mostra isso. Nós encarnamos por algum motivo, claro, nós encarnamos porque temos karma, digamos assim, a trabalhar aqui nesse plano concreto, nós voltamos para o outro plano, e aí nesse primeiro momento, então, como falei, logo após a gente desencarnar, a gente vai purificar todo o processo de desejos, de instintos, de tudo que nos atava ao nosso plano aqui mais sensorial, para depois podermos aproveitar num plano que os antigos chamavam de céu, Devakan, Svarga, Amenti, que aqui, de fato, inclusive, as tradições falam que o nosso desenvolvimento consciencial, o nosso despertar espiritual, digamos assim, ele seria muito mais rápido do que propriamente aqui numa encarnação. Por quê? Porque aqui nesse plano de consciência, nesse estado de consciência, nós não estamos mais limitados por um corpo, nós não estamos mais limitados justamente por essa máscara aqui que nós estamos acostumados. Então aqui, de maneira geral, de uma maneira muito simples e até num desenho aqui, evitando qualquer gráficos feitos no computador, enfim, até porque não sou muito bom nessa parte de edições de vídeos, preferi montar aqui uma coisa bem manual, bem artesanal, mas acredito que é muito didático fazer assim e montar ao mesmo tempo enquanto se vai explicando, porque a gente acaba muitas vezes compreendendo melhor, né, a ideia quando a ideia vai sendo construída e não quando a gente recebe uma imagem pronta, um esquema pronto. Então ficam aqui essas breves reflexões acerca desse assunto. É um assunto que é um patrimônio da humanidade e justamente essa ideia da reencarnação não é nada nova. Então busquei aqui de uma maneira muito simples, um pouco didática, fruto dos meus estudos, das minhas buscas e, claro, dentro do meu trabalho como astrologia e numerologia, principalmente na ideia do mapa astral e do nome que a gente encarna. O nosso nome e o momento em que a gente nasce não são aleatórios, tudo isso é fruto de uma bagagem que a gente traz. E justamente essa nova encadernação, essa nova encarnação, né, como eu brinco às vezes, essa nova encadernação, é justamente mais uma de uma série de encadernações. E nós vamos ter ainda muitas para vivenciar, para poder ir despertando cada vez mais os poderes da alma, despertando cada vez mais essas forças espirituais que estão guardadas dentro de nós. E quem sabe um dia nós tenhamos mérito para de fato chegar a essa libertação que os antigos chamavam de nirvana, moksha, enfim, cada tradição tinha a sua forma de chamar esse momento em que o ser humano ele realmente transcende a etapa humana. Só que até lá nós vamos ter que ter muitos aprendizados, nós vamos ter que realmente compreender muita coisa para poder chegar a essa compreensão de novo, de fato, que somos uma unidade com tudo e com todos também. Então aqui ficam as minhas breves reflexões. Se você gostou, como sempre, deixe seu like,
compartilhe esse vídeo com quem você acha que seja útil. Se não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.